Metrópole Entrevista. Vamos lá, Marcos Passos, superintendente da Transalvador, para conversar com a gente ao vivo sobre várias coisas, obras. Tem exatamente 1 ano e meio que você está na superintendência da Transalvador. Nesse 1 ano e meio, muitas obras, eu lhe digo aqui, obras importantes e que acabam parando a cidade de qualquer forma, como a Magalhães Neto. Aquilo ali tá uma loucura. Não sei como é que consegue passar ali. Eu prefiro evitar a Magalhães Neto. Inclusive, você vai para um lado, entra na Magalhães Neto, você não sabe se pega a Costa Azul, sai errado. Aí você tem a obra ali do hiperposto ali da Universal, é outra obra importante, e outras obras que tem na cidade. Isso tudo vai acabar quando? Quando é que a cidade vai ter a normalidade? Bom dia, Marcos Passos. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metrópole. É um prazer, Zé Eduardo, mais uma vez estar falando com você. É importante a gente sempre estar informando a população o que a Transalvador, não só a Transalvador, como a prefeitura ao todo, vem fazendo pela cidade. Salvador é a cidade que mais no Brasil hoje tem obras de mobilidade no país. Isso mostra quanto a prefeitura está olhando para a mobilidade na nossa cidade. Salvador é uma cidade que nos últimos 10 anos, praticamente a quantidade de veículos da cidade triplicou. A gente está com mais de 1 milhão de veículos na cidade. Isso necessita, sim, de algumas obras estruturantes para que nossa mobilidade flua com mais tranquilidade. Antes disso, você estava citando a questão dos semáforos aí. Os semáforos é importante para a cidade. Os semáforos, eles fazem com que dê segurança não só ao pedestre que está, enfim, necessitando de atravessar a rua, mas também dá segurança àquelas interseções que existem em nossa cidade. Salvador é uma cidade diferenciada das demais, é uma cidade que tem uma topografia diferente, então, em alguns casos, sim, há uma necessidade, e o semáforo está ali não só por si só, existe sim uma função para ele estar ali, ou para dar segurança ao pedestre, ou para dar segurança ao cidadão que está dirigindo o seu veículo. Mas voltando aqui ao assunto que você citou, realmente temos grandes obras, teremos mais outras grandes obras, já vou logo citar uma que vai sair, um viaduto em frente ao Shopping da Bahia, que vai cair ali direto no Detran, é outra obra importante para a cidade. A obra da Magalhães Neto, como você citou, já existia um entrelaçamento ali para quem saía da Tancredo Neves, que não sabia, às vezes, pegar a Magalhães Neto, ou voltar ou ir para o Chiep, ou voltar para ali para pegar o sentido paralela. Então, existia um entrelaçamento naquela região que fazia um congestionamento, uma retenção. E essa obra, para quem não sabe ainda o que é o mergulhão, vão ser 2 túneis que irão sair ali do lado 1 da Tokstok, sentido Magalhães Neto, e Magalhães Neto voltando ali do lado da Tokstok. Então, vai fazer com que aquele cidadão que esteja indo, vou citar um exemplo aqui, qualquer cidadão hoje que está na Magalhães Neto e quer ir para o shopping em Salvador, ele, antes da obra, ele precisava sair, fazer aquele contorno, ir no Hospital Sara, fazer o arrodeio e voltar. Então, agora ele vai cair diretamente naquele miolo ali onde tem a Casa do Comércio, onde tem diversos escritórios, onde a área financeira hoje da cidade praticamente. Então, vai fazer com que aquela fluidez seja mais tranquila. A do Lipe, também a duplicação do pontilhão, vai minimizar aquela retenção que a gente tem hoje ali, quem sai da Avenida ACM, que vai pegar a paralela. A gente tem aquela estação ali onde tem uma passarela, que tem uma agulhazinha ali embaixo da passarela, faz com que os veículos causem um pouco de retenção. Então, essa duplicação, até postei ontem no Instagram umas fotos aéreas das nossas câmeras, como já está sendo bem adiantada a obra. E, Zé Eduardo, essa obra é tocada pela SUCOP, a gente apenas faz um acompanhamento, mas aqui não estou dizendo que a culpa é da SUCOP, lógico que não, a prefeitura é uma só. A obra passou por alguns atrasos, natural pela pandemia, os insumos subiram de preço, o aço principalmente, uma commodity que teve uma elevação muito grande no preço,
e aí tiveram que fazer alguns reajustes nas obras e acreditamos que em maio, abril, maio, essas 2 obras sejam entregues para a nossa cidade. Essas obras estão atrasadas, né? Eduardo, sim. Quanto tempo de atraso? Essas obras, elas tiveram um atraso, eu não sei aqui ao certo o tempo desse atraso, como eu falei, a obra é tocada pela Sucop, mas tiveram atraso sim, a pandemia prejudicou muito a obra, não tem como negar, a pandemia trouxe alguns prejuízos, não só para a parte da construção civil, mas diversos setores da economia do país, e sim tiveram um atraso em função da pandemia, em função, como eu citei, aumento dos insumos, em função da falta de mão de obra, então tiveram alguns atrasos sim. Vamos falar sobre bafômetro. Porque quando a gente fala sobre bafômetro, a população tem uma resistência muito grande, mas o trabalho do pessoal da Transalvador, eu vejo, inclusive ontem eu recebi uma imagem de um cidadão com a esposa do lado, com a filha atrás. E a Transalvador parou esse cidadão, certo? Ao parar esse cidadão, a Transalvador foi fazer a busca. E esse cidadão era um assaltante. E ele estava no Shopping Barra. Já era o 3º carro que ele tinha roubado em uma semana. Só que ele caiu naquela blitz ali da Centenário. Ou seja, é uma função interessante. Quantos carros roubados também na blitz do bafômetro estão sendo pegos? Eduardo, a blitz de alcoolemia, ela é uma blitz importante para a nossa cidade. Isso foi implementada na gestão de Fabrício Miller. Isso faz com que a gente consiga retirar das ruas cidadãos que ainda insistem em fazer o consumo de bebida alcoólica e dirigir. Isso coloca em risco não só a vida dele, como a vida de terceiros. Então, ao longo dos anos, a blitz da alcoolemia ela vem evoluindo, a gente vem intensificando e vem, sim, mostrando para a cidade o quanto ela é importante. Isso mostra nos números de mortes que a gente vem reduzindo ao longo dos anos. Salvador é uma das poucas cidades do mundo que conseguiu reduzir mais de 50% o número de mortes na nossa cidade. Os números que a gente ainda vai mostrar para a imprensa nos próximos dias, que a gente está finalizando, ainda fechando, contabilizando os números de 2020 para 2021, são números bastante expressivos com relação à redução de mortes no trânsito. E, como você citou, a gente também se depara com algumas situações. Eu acompanho, as blitz elas são diárias, então eu faço questão de acompanhar no grupo que a gente tem o grupo do WhatsApp, todas as operações, e a gente vê uma quantidade expressiva também de veículos com placas adulteradas. Anteontem mesmo teve um veículo com placa adulterada, um veículo com placa fria. Então, Oi. Voltou aí? Voltou porque caiu a ligação. Vamos lá. Então, a blitz não é só tão importante também para a questão da alcoolemia, como também de pegar veículos que estejam com algum tipo de restrição, principalmente de furto ou roubo ou placa clonada. Certo. Em relação à defesa de alguns que caem no bafômetro, obviamente que eles têm a defesa, têm direito à defesa. Mas 90% dessas defesas são negadas? Está desse jeito o número? Vamos lá, Zé Eduardo. Todo cidadão ele tem o direito à ampla defesa. Em qualquer tipo de notificação que ele venha, enfim, qualquer notificação que ele venha ser notificado, desculpa a redundância, ele tem o direito à defesa. Só para deixar bem claro, a blitz e a alcoolemia, a gente tem um convênio com o Detran. Apenas a gente faz a operação porque foi uma vontade da prefeitura da gestão passada e a vontade do superintendente Fabrício Miller em manter as blitz e alcoolemia, e eu, como superintendente, também mantendo como uma forma de, como citei, da gente retirar as pessoas que possam causar algum tipo de prejuízo fatal ou de acidente contra terceiros e com a própria vida. Mas é uma blitz do Detran, a gente tem um convênio. Então, quem caiu numa blitz, quem passou por uma blitz de alcoolemia, pode ver lá que o talonário é do Detran da Bahia. Então, as defesas são feitas diretamente para o Detran da Bahia. Então, apenas a gente faz a ação, o ato da blitz,
e toda a documentação a gente encaminha para o Detran, e sim, caso qualquer tipo de defesa, é julgado diretamente por lá. E aqui não estou apontando para dizer que é a responsabilidade do Detran, não. A grande maioria que caiu numa blitz e se recusou a fazer o teste de bafômetro tem o direito de não fazer o teste de bafômetro, ou que fez o teste e apontou a ingestão de bebida alcoólica, ele já fez a prova que realmente ele estava consumindo a bebida alcoólica, e a defesa praticamente ela cai por terra. Camille, devemos ter perguntas aí, muita gente querendo ligar também para fazer perguntas, pode ligar no 3505-5000 aqui, ó, já estamos dizendo, Zé, a obra do Itaigara também é uma obra que não acaba, essas obras são inacabáveis, é isso? Eduardo, e provoca o trânsito ali, né? Ali é o trecho 3 do BRT, é uma obra que está em fase de finalização também, passou por problemas também, como as outras obras que eu citei. E, Zé Eduardo, a gente vai ter agora o início do trecho 2. É o maior trecho do BRT de Salvador, que ele sai desde da estação da Lapa até o entroncamento ali com a estação do Cidade Jardim. Então, é uma obra que vai, sim, causar alguns transtornos para a cidade, não tem como não causar, e não vou aqui esconder. É uma obra que vai passar por diversas intervenções em locais importantes da cidade, aqui nos Barris, onde será construído um viaduto, ali no entroncamento da Garibaldi, Juraci Magalhães, Vasco da Gama e Vermelho, que serão construídos 2 viadutos. Então, são obras que vão causar um impacto, sim, momentâneo na nossa cidade, mas que terão benefícios futuros que a gente vamos esquecer como era antes. Como a obra do BRT, o trecho 1, que as pessoas já esqueceram como antes era aquele trecho ali. O congestionamento, ele batia, às vezes, nesse local que eu falei, nessa interseção da Garibaldi, eu estou falando do Hiper, do Iguatemi, da região do Iguatemi, com um único congestionamento até ali a Garibaldi, Juraci Magalhães, Rio Vermelho, Vasco da Gama. Então, com a obra, teve uma melhoria muito sensível naquela região. Se você for pegar o sentido inverso, quem vem ali do templo da Igreja Universal para o sentido Rio Vermelho, você não pega praticamente mais congestionamento nenhum, é um sentido livre. Então, são obras que causam impacto, sim, um pouco na nossa cidade, mas que terão benefícios futuros imensuráveis. Perguntas aí, temos gente na linha? Zé, tem algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp, mas eu queria falar com Marcos Passos. Primeiramente, bom dia, Marcos. Em relação à Zona Azul, com esse surgimento do Pix, a gente teve meio que uma mudança aí na dinâmica da Zona Azul. Eu conheço pessoas que já vieram falar comigo que estacionam seus carros nessas áreas e que o guardador vem e pede para que a pessoa faça um Pix para ele, ao invés de dar o dinheiro ou então pagar pelo aplicativo. Eu queria saber de você como é que funciona isso. De fato, é válido pagar pelo Pix? Como é que funciona? Não é válido. Primeiro, que o operador de Zona Azul ele tem que estar lá fardado com a camisa do sindicato, com a camisa laranja, certo? Então, deixar bem claro. Você só tem 2 formas de fazer o pagamento da Zona Azul. Primeiro é pelo aplicativo. Nós temos 11 opções de aplicativo para as nossas áreas de Zona Azul. E o segundo é pagar diretamente ao operador, que obrigatoriamente ele tem que emitir um documento, tipo como a gente faz umas compras no cartão de crédito, que sai aquele papelzinho amarelo. Então, aquilo ali é um recibo comprovando que você fez a compra daquele crédito para a utilização daquela vaga naquele determinado local. Então, só existem essas 2 formas de pagamento. Não existe Pix, não existe nenhum outro tipo de forma de pagamento, transferência, nada. Apenas pagar diretamente em espécie para o operador, sendo ele obrigado a emitir o documento. Então, peço que todo o motorista, todo cidadão que venha utilizar uma Zona Azul, ele faça o pagamento e peça a emissão do documento. Mesmo que diga, acabou a bobina aqui da maquininha, a maquininha está quebrada. Não aceito essa informação. Vocês têm o direito, sim, de receber a documentação, aquele papel com ticket informando o pagamento, ou pelos aplicativos, que a gente tem 11 opções de aplicativos, que é um modo mais fácil e mais prático de você estar utilizando nossas vagas de Zona Azul. E aí, pelo aplicativo, não precisa de nenhum comprovante, né? Porque já está ali de forma digital. O comprovante já fica online, fica registrado lá
no seu celular o horário que você fez a compra, o horário de permanência, e então todas as informações estão diretamente ligadas ao aplicativo e fica registrado no seu celular. Interessante, não sei se você pode responder, porque aí é o Estado, mas obviamente que você pode responder, porque a gente consulta o Estado. A gente caiu na blitz do IPVA, tá? Aí o IPVA está atrasado, mas eu quero pagar ali. Naquele momento eu posso pagar. Eu posso pagar naquele momento e ser liberado ou não? Você pode pagar, Zé Eduardo, se você tiver conta nos bancos que tem o credenciamento com o Detran e o pagamento, se eu não me engano, o Bradesco, você fazendo o pagamento, ele é online, você o agente ou o policial militar ou o agente do Detran, ele já consegue visualizar o seu pagamento online e fazer a liberação do veículo. Engraçado, né? Mas naqueles bancos que são credenciados e que tem a recepção online, o Bradesco, se eu não me engano, é um deles. Eu estou falando isso porque uma pessoa que eu conheço caiu numa blitz na Estrada do Coco. Ela queria pagar o IPVA naquele momento, o policial disse a ela que não poderia pagar naquele momento, levou o carro dela para Simões Filho. Ela passou o sábado tentando localizar o carro dela. Então... Mas alguns veículos, Eduardo, eles aparecem como bloqueio, como restrição. Então, nesses casos específicos, o cidadão ele não consegue fazer o pagamento online. Então, quando aparece o bloqueio, realmente emitido pelo Detran, ele é pela Cefaz, né? Então, você não consegue fazer o pagamento online, não. Aqui, ó. Pelo prazo aqui, do vencimento. A pessoa está dizendo, boa, tinha um aplicativo, por sinal, não tinha restrição. Não tinha restrição nenhuma. Foi má fé, foi sacanagem do agente, que não foi da Transalvador. Sacanagem. Botou a pessoa para sair de Lauro de Freitas, teve que se resolver no Detran, graças a gente que ela conhece dentro do Detran. Ela precisou conhecer pessoas de dentro do Detran para liberar o carro dela, porque senão ela só ia pegar o carro dela segunda. E outro detalhe importante, quanto é que é o pátio? Quanto é que é o aluguel de o tempo que passa no R$300, é isso a diária? Não. Quanto é? A diária é 70, se não me engano, R$71. Mas é Transalvador. Do Detran, eu não sei informar. Praticamente o valor... Porque o valor, Zé Eduardo, o mais caro é o guincho, na retirada do veículo. Esse sim você paga... teve um reajuste, era R$370, acho que teve um reajuste para R$401 mais ou menos. Esse é o valor do guincho, mas o pátio gira em torno de R$70. Taxista está dizendo aqui que... Taxista está dizendo aqui que ele está sendo multado no Pelourinho, no Largo, subindo pelo Taboão, que eles estão sendo multados lá. Subindo pelo Taboão? Que eles estão sendo multados. É o que está dizendo aqui. Sim. Vamos lá. Na subida do Taboão ali, você tem a restrição, não é só para qualquer veículo, até veículo da prefeitura, você tem uma restrição, você tem ali um circuito dentro do Pelourinho, principalmente na subida do Taboão ali, não é permitido, tem uma placa lá informando que não é permitido o acesso de veículos. Ali tem um fotossensor que todos os veículos que tentam invadir, passar pelaquela região, eles vão ser notificados. Tem uma placa bem grande ali e eles têm ciência disso, que ali é uma área de restrição que não pode transitar veículos. Valeu. Zé, já que a gente está falando de taxistas, tem um ouvinte aqui, Marcos Rocha, que ele diz o seguinte: gostaria de expor a falta de vontade da Prefeitura de Salvador com os taxistas. Tem muitos anos que a Prefeitura não abre novos pontos de táxis e com isso fica a Transalvador brincando de gato e rato com os taxistas, além de abrir espaço para o transporte clandestino. Exemplo de bairro São Cristóvão, Mussurunga e as estações do metrô. Queria um posicionamento de Marcos Passos. Vamos lá. A gente tem conversado muito com a CEMOB, a gente tem tido vários diálogos com representantes, principalmente, Zé Eduardo, o Adorno, que tanto lhe atende. Está lhe ouvindo aqui, ele mandando um abraço. Manda um abraço para ele. Então, a gente tem tido contatos frequentes. Tem outra categoria que eu esqueci o nome dele aqui agora. É outro que a gente sempre tem atendido e a gente sempre tem atuado na ampliação. Todos, eu digo a você, se não for todos, mas 90% dos pedidos de Adorno e do outro, desculpe o nome aqui mais uma vez, que eu esqueci ele aqui, a gente tem atendido, a gente tem tido um olhar, assim,
sensível para os taxistas, a gente conversa muito com eles, a gente dialoga muito com eles, ouve muito essa classe, porque são importantes para a nossa cidade, chegaram aqui há muitos anos, são eles que impulsionaram o turismo da nossa cidade, conhecem muito da nossa cidade, então não tem por que agir contra essa classe tão importante que é para a nossa cidade. Então a gente tem dialogado sim, e quando algum taxista fala que a gente não tem tido olhares para ele, eu acho que até uma inverdade, desculpe a expressão, porque a gente tem sim tido um olhar bastante sensível para essa categoria e tem atendido praticamente todas as reivindicações que eles vêm fazendo pela Transalvador. Não só pela Transalvador, como pela CIMOB também. Última pergunta aí, rapidinho. Tem sim, Zé. Aqui, deixa eu ver, aqui Raimundo. Bom dia, amigos do Metro 1. Eu não consigo entender o porquê de ainda existir 2 sinaleiras na Avenida Paralela, ali na altura do bairro da Paz, nos 2 sentidos. Isso trava a via nos horários de pico. Fica aí a pergunta ao superintendente. Sim. Esse semáforo, vocês podem ver, é o único semáforo que tem a paralela, só que existe ali um motivo. Mais uma vez, todo semáforo está ali por um motivo. Tem uma passarela que era para ser construída pela CCR, o governo do estado, justamente para o bairro da Paz, para o outro lado da via. E enquanto essa passarela não for construída, a gente precisa sim manter um semáforo para dar segurança ao cidadão que quer transitar e quer transferir de um lado da paralela para outro. Onde exclusivamente o semáforo está lá justamente por isso, que também causa um transtorno para o Transalvador, porque a paralela é uma via longa, que não havia necessidade de ter mais qualquer tipo de semáforo, e ele está ali hoje justamente para dar segurança ao morador, ao cidadão que está no bairro da Paz e quer mudar para o outro lado da paralela ou vice-versa. A gente está aguardando. Qual é o seu pensamento, rapidinho, em relação aos ciclistas, aquele grupo, né, de ciclistas que saem à noite, madrugada, à noite? Qual é o seu pensamento em relação a isso? Vamos lá, Zé Porque Eduardo. tem a ciclovia... Esse é um assunto que vem sendo polemizado e todo verão a gente volta com esse assunto. A bicicleta, ela é regida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Lá está bem expresso que a bicicleta ela pode transitar, sim, em vias públicas, sem nenhum tipo de problema, e muito mais, que o mais fraco ele tem que ser protegido pelo mais forte. O que é mais fraco ser protegido pelo mais forte? Tem por obrigação o motorista de veículo leve ou pesado fazer a proteção do ciclista numa via pública. Então, ele está regido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Isso é um fato. Também lá diz que eles têm que exercer uma velocidade, não podem exercer um excesso de velocidade, justamente para não colocar em risco todas as pessoas, todos os atores envolvidos na via pública. Mas também a gente sabe que alguns fazem excessos. Então, a gente tem buscado muito conversar com a categoria, com os grupos de corrida ou com os grupos de bike, mostrando a importância que eles têm. A bicicleta hoje de Salvador saiu no início da gestão do prefeito Assemineto, de 30 quilômetros de ciclovias, hoje a gente tem mais de 310 quilômetros de ciclovia. Isso fez com que impulsionasse a vontade e a necessidade das pessoas usarem a bicicleta, não só como meio de transporte, mas também como atividade física. Então, ela é regida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Agora, precisa ter um meio termo aí, achar um meio termo entre esses grupos de corrida. Eles podem sim transitar pelas vias, não tem nenhum problema, mas que transitem com segurança, e que o cidadão motorista de um veículo leve ou pesado, ele tem a responsabilidade de proteger aquele ciclista. Mas também a gente pede que os ciclistas não façam excessos nas vias. O que é excesso nas vias? Transitar com alta velocidade. A gente tem tido alguns casos de atropelo de bicicleta para cidadão, pois estão imprimindo a velocidade acima do permitido. A gente está estudando, o prefeito, na última reunião do planejamento estratégico, pediu que a gente olhasse locais específicos para esses grupos de treinamento de bicicleta. Então, a gente vai criar, já existe ali na Magalhães Neto, não está suspensa, mas está tendo, logo de manhã cedo, 4 horas da manhã, ali você tem uma área que a gente faz a proteção na Magalhães Neto para esses grupos fazerem as suas atividades, fazerem o circuito,
para treinamento. A gente tinha na Centenário, vamos retomar Centenário, estamos estudando mais um circuito na orla. Então, justamente para dar mais segurança a esse grupo, a esse nicho de ciclistas que usam a bicicleta como forma de treinamento para, enfim, para esses campeonatos que existem, triatlon, etc. Mas sim, tem que ter uma moderação. Eles são permitidos utilizarem as vias públicas, salvo as vias que não têm ciclovia ou ciclofaixa. Eles podem sim utilizar as vias públicas para transitar sua bicicleta normal, é um meio de transporte como qualquer um outro. Marcos Passos, um abraço da Transalvador aí, Marcos Passos. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Zé. Mais uma vez eu agradeço. É importante a gente sempre manter esse diálogo com a população para informar o que a gente vem fazendo, as nossas ações. E eu estou, Eduardo, há 1 ano e 1 mês, não há 1 ano e 6 meses. Daqui a pouco eu chego lá, com fé em Deus. Um abração e tchau, tchau.